Agora nós vamos entrar um pouco mais nessa codependência para a gente ir entendendo cada vez mais esse conceito e essas ações, ok? Que é importante, porque a gente começa a enxergar algumas coisas e perceber, e aí começa a ter ideia de como isso funciona. Codependência, já disse, é um padrão de comportamento, um transtorno de personalidade, uma identidade distorcida, tá? Isso não é um bicho de sete cabeças, isso é uma forma de agir, é uma forma de se comportar. E essa forma de se comportar, ela se traduz em defesa para a pessoa. É como se aquilo fosse como ela soubesse fazer e fosse o melhor. Por quê? O codependente se torna aquilo que precisam que ele seja. O que eu estou dizendo? O que precisam que ele seja? Sabe aquela criança que teve que crescer rápido, tá? Que teve que crescer cedo? Ela hoje é a criança que é autocobradora e é super, super responsável. Então, quando a gente fala em padrões disfuncionais familiares, nós vamos agora ir para a nossa infância. E lá existem situações que aconteceram, que hoje, se a gente olhar, tem um grau de normalidade, ou tudo bem. Mas, naquela ocasião, nós estávamos diante da criança que era você naquela época. E aquela criança, ela não tinha todo o entendimento necessário. E aí, é claro, diante de algumas situações, ela usa mecanismos de defesa para se proteger e trilhar o seu caminho na vida. Então, ela se torna aquilo que precisam que ela seja. Ela precisa ser forte? Ela vai ser forte, tá? Ela precisa ser sozinha? Ela vai ser sozinha. E isso vai refletir agora. Mas não quer dizer que isso foi feito de propósito. Era o relacionamento à época, né? Quem não recebeu atenção afetiva, aquela criança que não recebeu atenção afetiva, que não foi cuidada, quem é essa criança hoje? É aquela mulher que aceita qualquer coisa no relacionamento. Ela aceita a migalha do afeto, porque ela tem essa situação. Quem é aquela criança que teve sua confiança traída? Essa criança é hoje aquela mulher que não confia em ninguém, que é super desconfiada e que não admite nada e tem extremo controle de tudo. Quem é aquela criança que foi ensinada que se cuidar é egoísmo? Tá? Ah, se cuidar é egoísmo. É a mulher que hoje se sente culpada, tá, por estar buscando a felicidade. Notam como as coisas lá de trás têm reflexo no hoje? Trazem isso? Então, nós temos que olhar essa criança lá. O codependente, ele precisa ter um sentimento de segurança e controle. Exatamente isso, para que nada saia do que ele imagina. Então, ele precisa disso, e ele desenvolve muito controle na situação. Ele busca ser forte, sim, ele desenvolve isso porque é necessário, né? E é uma pessoa que desconhece a sua própria identidade. Quando eu digo isso, eu me refiro assim, do que ele gosta. Porque o codependente, ele sabe tudo que o outro gosta. Como o outro gosta da comida, como o outro gosta do tempero, como o outro gosta da apresentação, como ele, aonde ele quer viajar, aonde ele quer ir, a bebida que ele gosta. Mas e ele? Do que ele gosta? Geralmente, ele gosta das coisas que o outro gosta, porque é o outro que ele vai atender. Então isso é muito comum, às vezes, uma pessoa parar e dizer: "Tá, mas afinal, o que eu gosto?", entende? Porque ficou esse vácuo, né. O codependente, ele não consegue olhar para ele mesmo, porque ele está sempre olhando para o outro, então ele não consegue se olhar. E ele vive em estado de alerta constante, constante. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa e derrubar tudo que ele construiu, tudo que ele fez, e aonde está o controle, né. Então ele está em alerta constante. Imagine a quantidade de energia que uma pessoa gasta para ficar dessa forma. E, quando a gente fala em energia, a gente fala em corpo energético, no corpo emocional, etc.
Isso vai trazer estresse, vai trazer dor no corpo inteiro. Lombar, as dores, você carregando o mundo. Então, assim, pessoas têm dor na lombar, tem muito estresse, tem alergias do estresse, vão ter dores nos joelhos, dores nos braços, tá? Assim, antebraço, porque você está segurando algo que não é palpável, mas você está segurando uma situação. E aquela situação você coloca controle, você coloca segurança, né? Você coloca tudo para ficar perfeito, para aquilo andar em perfeita harmonia. E apesar de tudo isso, o codependente se sente totalmente desamparado. É como se ele estivesse só o tempo todo. O valor do codependente é fazer, fazer, fazer para o outro, fazer, está sempre fazendo, sempre. E os codependentes, eles desenvolvem compulsão. A gente vai ver aqui assim, ó, e nós estamos falando de compulsão não apenas da comida, da bebida, eh, nós estamos falando do gastar, nós estamos falando do fazer, da pessoa assim que é o pagador, é aquele que envolve todos. É tudo que é em excesso. A compulsão aqui, tudo que excede no relacionamento, tá? E ele busca reconhecimento o tempo todo, o tempo todo. Essa coisa do reconhecimento é interessante, porque eu ouço muito, assim, algumas mulheres dizendo assim: "Eu fiz tudo e ele nem me reconheceu". Ou seja, há uma indicação ali de que a pessoa está me dizendo assim: "Eu queria o reconhecimento, e não tive esse reconhecimento, e eu fiz tudo", e quando a gente está falando em tudo, é tudo que a gente leu aqui ou algumas coisas mais, né, para que a coisa desse certo e não aconteceu. Então aí a gente vê que aquele relacionamento que essa pessoa está falando, já mostra, né, que tem aí uma codependência, certo? Agora, é importante a gente se atentar a alguns cuidados em relação à codependência, para não haver confusões, tá? Por exemplo, vamos passar aqui. Codependência está relacionada à pessoa, não ao relacionamento. É muito comum as pessoas dizerem assim: "Eu tive um relacionamento em que eu era codependente". Não, você é, tá? A codependência, ela não foi daquele relacionamento, ela está contigo. E aí você tem que ter esta habilidade e a importância de entender todo esse universo aqui, entender que aquilo está contigo e que você pode observar mais, você pode tratar isso, para que essa coisa não vá piorar e não fique de outra forma, tá. Então isso eu percebi codependência muito tempo depois do meu segundo relacionamento. Tá. Primeiro assim gente, ninguém sai por aí com uma bandeira dizendo: "Nossa, eu sou codependente, olha que maravilha", ninguém, tá. Isso não existe. Na verdade as pessoas nem gostam de falar disso, acham até que é uma coisa meio, né, assim, feia, que não pode. É uma forma de se defender, uma forma que a pessoa adotou para se defender, tá. É um padrão, sim, mas é aquele padrão que permitiu que ela viesse até hoje, né, sobrevivendo. Então, a gente tem que entender, acolher e trabalhar. Tudo certo. E por que que eu digo isso? Eu levei mais de 5 anos para entender isso. E quando eu entendi desse relacionamento, quando eu entendi, eu disse: "Nossa, que bacana. Ah, agora eu entendi, eu vou corrigir isso", tá. O que que aconteceu? Eu saí e comecei a fazer um voluntariado. E naquele voluntariado, o meu voluntariado era full time. Tá? Era assim, 24 horas, tudo era voluntariado, tudo eu fazia, tudo eu fazia, tudo eu fazia, tudo eu fazia. E aí eu percebi lá no momento que as pessoas elas não estavam assim, reconhecendo o meu trabalho. Eu disse: "Que coisa, elas não reconhecem, elas podiam reconhecer". Nesse momento caiu, vamos dizer, como a gente diz, caiu a ficha de que se eu estou num voluntariado, eu não tenho que ter reconhecimento gente, né, voluntariado é voluntariado, você faz, né. Na verdade, eu estava transferindo
aquela codependência que eu vi, localizei, achei que estava, tá localizado, eu transferi para uma outra situação. Notem então que é padrão, ela não é daquele relacionamento. Aqui eu estou dizendo para vocês que eu localizei num relacionamento, entendi que existia esse comportamento de codependência, e ao encerrar ele, e encerrar mal, não foi bem encerrado, eu, tá, dei uma roupagem diferente para a codependência, que foi, no meu caso, voluntariado. Aqui embaixo, né, o último ali, a gente fala, por exemplo, caridade. Tem gente que faz caridade 24 horas, é sempre caridade, se é caridade. O que é isso? Então, tem que ter cuidado. É, é, é muito da coisa do equilíbrio também, né? Tudo que está desequilibrado, voluntariado 24 horas, caridade 24 horas, tem alguma coisa atrás. Na codependência também, tem aquela coisa assim, de imaginar que resolvendo o problema do outro, resolve a codependência. O que é isso? Tem muitos casais que falam assim, ó, pelo menos às vezes a mulher, às vezes o homem, a mulher. Ah, nós não estamos bem, a gente ia se separar, a gente já estava vendo tudo para se separar, mas aconteceu um negócio com fulano, que agora eu vou ter que esperar só um pouco para resolver aquilo, daí eu resolvo toda a nossa relação. Não resolve nada, ao contrário, a coisa fica mais enrolada, tá? Porque a coisa que ela diz que vai resolver é geralmente a ponta da codependência. E aí ela só mergulha mais nessa relação de codependência. Uma outra coisa é não querer olhar para a situação. Essa é uma situação, essa situação velada, a gente vê bem isso naquelas famílias que têm, por exemplo, alcoólatra, tá? Então o pai é alcoólatra, o pai bebe, cai, bate, faz, e é como se a família não falasse disso. Eles não falam assim: "Como está teu pai alcoólatra?", não, "Como está o problema do teu pai? Aquele problema do teu pai melhorou? Aquela situação do teu pai melhorou?". É como se aquilo tivesse que ser, assim, abafado. Então, não olhar claramente para isso acaba alimentando mais aquela condição,